Olá pessoal, eu sou Murilo Veralino, formado em Tecnologia e Análise de Dados. Esse é o último Sextou com Lucidez de 2024. Que todo mundo aí tenha um 2025 repleto de realizações pessoais e profissionais. Então vou falar aqui sobre estados conscienciais alterados. Estados conscienciais alterados, mais conhecido comumente como estados alterados da consciência. Normalmente as pessoas, até a ciência convencional, a medicina tradicional, aborda a experiência de quase morte sem esse viés conscienciológico que eu vou falar aqui, sem incluir o paradigma consciencial. E aquilo fica deficitário. Eles não conseguem explicar o que se passa com a consciência ali, né, com a alma, com o espírito, quando ela acaba saindo do corpo físico. Muitos casos ocorrem na sala de cirurgia, ali quando a pessoa passa por uma cirurgia bem grave, e aí ela acaba, até tem relatos aí que a consciência fica ali acima da sala de cirurgia, vendo os médicos movimentarem ali o seu corpo ali, tentando tirar ela do processo grave que poderá deixar ela no descarte do corpo físico, né, que nós chamamos na conscienciologia, na dessoma, descartar o corpo físico. Não é um processo de morte, acabou e não tem mais nada além dessa vida, né, como os materialistas equivocadamente pensam. Então, esse processo aí de estados conscienciais alterados acontece quando você dorme também. Todo mundo tem uma parafisiologia e ao dormir você descoincide a sua consciência, a sua alma, o seu espírito, e alguns ficam em cima do corpo físico ali, no estado de paracomatose, né? O professor Valdo falava que muita gente não tira proveito disso, acaba ficando ali como se fosse um zumbi, ali com a consciência calma, o espírito em cima do corpo físico. Então, se as pessoas começarem a desenvolver, né, seu parapsiquismo, desenvolver a projeção lúcida, que é uma ferramenta que comprova que todo ser humano não é só um bolinho de carne aqui, o corpo físico, tem um corpo energético, tem um corpo emocional. Então, os estados alterados de consciência acontecem até muitas vezes quando a pessoa dá abertura, no meu caso, né, quando eu fazia muitos vídeos lá no sítio Piatã e aqui também em Santa Catarina, eu acabo recebendo insights, ideias, eu acabo fazendo eu acabo fazendo uma interação com a dimensão extrafísica, com certas consciências extrafísicas que me passam certos insights, eu resolvo fazer os vídeos, muitas vezes é por causa disso. E ultimamente eu também tenho visto muita gente falar daquele parafenômeno que aconteceu, foi um parafato que aconteceu com Ayrton Senna lá em Mônaco, e as pessoas em geral não sabem explicar. Eu não sei o pessoal da Sinvex, que é uma associação da inversão existencial lá, que são jovens da Conscienciologia. Rapidamente eu vi um trecho ali que eles estavam falando dos traços fortes do Ayrton Senna, dos talentos do Ayrton Senna. Não sei se eles chegaram a abordar esse aspecto que aconteceu com o Senna lá em Mônaco. Até o professor Valdo, uma vez, alguém mandou essa pergunta no tertuliário a respeito desse parafato que aconteceu com o Senna em Mônaco. Eles até falam que é estado de flow. O Senna estava tão compenetrado, estava tão acoplado com o carro, né? Ele fez um acoplamento parapsíquico, digamos assim, que ao ficar tão acoplado, tão compenetrado ali, querendo fazer tudo certo, que ele tinha um quê de perfeccionismo, né? Um processo ali de muita rigidez, muito foco no automobilismo, e ele acabou descoincidindo, ou seja, a sua consciência, sua alma, seu espírito saiu do corpo físico, mesmo ali no cockpit da McLaren ali do seu carro ali. Aí ele explica, né, que parece que ficou tudo mais lúcido, houve uma expansão, né, do próprio circuito. Aí na volta pro corpo ele vai e bate, né? Aquilo ali, a corrida já estava praticamente ganha, mas ele estava tão compenetrado, né, que ele fez voltas ali que até hoje ninguém conseguiu bater a volta ali no GP de Mônaco, que ele estava tão compenetrado. Então o que aconteceu com ele? Ele acabou fazendo uma descoincidência do corpo físico, ou seja, ele desencaixou, a consciência saiu, e lucidamente ele observou o que estava acontecendo. Então ele teve uma visão além da dimensão material, ou seja, como ele teve lucidez, mesmo saindo do corpo físico, do cérebro físico, por meio do paracérebro. Então ele
esse relato que ele fala aí, nossa, parece que estava tudo tão claro, eu fiquei mais lúcido, parece que eu tinha saído, parece não, ele saiu mesmo da dimensão material mais densa, né, mais complicada, que tem muita gente emitindo padrões de pensamentos, sentimentos, energias mais pesadas. Então ele deu uma descoincidida mesmo ali dentro do carro. Isso acontece. Existem relatos que pessoas que fizeram curso de Conscienciologia e desencaixaram e demoraram a voltar para o corpo físico, pegaram o carro para dirigir, ainda estavam desencaixados, isso é perigosíssimo. Tanto é que quando o Senna voltou para o corpo, ele acaba batendo ali, coisa que não aconteceria se ele não tivesse passado por esse parafenômeno aí, que muita gente não explica. Infelizmente, tem até a psiquiatra famosa aí, a Ana Beatriz, falou lá num podcast, falando que o cérebro dele virou o carro, né? Então fez uma análise, mas sem ampliar, análise correlacionada ao que ela estuda, né? Só apenas o cérebro físico. Mas o que aconteceu ali foi além do cérebro físico, só para as pessoas entenderem. Houve um processo de descoincidência do corpo, o que a gente chama de psicossoma, né? Que o pessoal chama no espiritismo de perispírito. E qual que é o cérebro do psicossoma? É o paracérebro. Então, ele fez essa descoincidência, deu uma desencaixada com a para-cabeça, com o paracérebro dele, ele começou a ver tudo diferente. Um circuito, né? Não só na terceira dimensão, foi além da terceira dimensão, do 3D. E aquilo que ficou mais lúcido, ampliou a consciência dele, ele começou a perceber. Ele acaba tentando explicar isso, mas não explica porque não entendia do paradigma consciencial. Até o professor Valdo, com seu jeito impactoterápico de ser, quando o camarada mandou a pergunta lá pro Tertuliarium, que é um local redondo ali, tipo roda viva de entrevista, que as pessoas vão ali debater. Todo dia tem tertúlia ali, tem aula de conscienciologia. Hoje, inclusive, tem uma aula de conscienciologia lá, essa sexta-feira, última sexta-feira do mês de 2024, o rapaz falou sobre um relato, que parece que ele fez esse relato na revista Playboy, né, o Senna, que teve esse estado alterado de consciência ali. E aí o professor Valdo, mesmo ele tendo essa experiência, ele continuou correndo. Tanto é que ele dessomou, né? Ele acabou desencarnando, correndo, continuou o erro, não adiantou nada. O professor Valdo sendo um impacto terápico para variar. Então fica aí a explicação para as pessoas entenderem que aquilo ali nada mais é do que todo mundo é uma consciência, uma alma, espírito, independentemente de se achar que é esoterismo, que é viagem na maionese, que é delírio, independentemente da pessoa achar que é materialista, que acha que isso é besteira, né? Tem muita gente que acha que é só uma vida e tá tudo certo. Tem outras pessoas que viajam em crenças religiosas, mas o que acontece? Independentemente da crença da pessoa, se ela é crente em alguma religião ou se ela é crente no materialismo, ela também tem uma parafisiologia, ela também, ao dormir, ela sai do corpo. Algumas pessoas até relatam sonhos e acham que estão sonhando, mas estão lucidamente, extrafisicamente. Então vale a pena a gente analisar, observar e explicar, e esclarecer, né? O que falta na humanidade é esclarecimento. Tem muito preconceito ainda a respeito desses assuntos. A ciência convencional ainda está batendo a cabeça porque só quer saber da dimensão material, mas por meio da experiência de quase morte, aí eles vão chegar no paradigma consciencial cedo ou tarde. Algumas pessoas até admitem, até essa Ana Beatriz tem colocado temas interessantes aí, além da psiquiatria convencional. Então é a parapsiquiatria mesmo começando a aparecer. Então conforme vai passando, as pessoas vão se orientando, vão se esclarecendo e vão aprendendo mais a respeito da consciência humana, que é bastante complexa. A complexidade da consciência ainda é pouco abordada, é pouco entendida. Então fica aí a explicação sobre esse estado alterado da consciência que o piloto fenomenal, excepcional, Ayrton Senna, acabou passando por essa experiência lá em Mônaco. E até hoje ninguém vai bater, dificilmente alguém vai bater aquele tempo, porque ele estava descoincidido. Então imagine o piloto de Fórmula 1 ser piloto multidimensional de forma teórica e prática. Ali ele foi um piloto que acessou a dimensão extrafísica mesmo estando na dimensão intrafísica, devido a esse processo de compenetração, né, de muita concentração ali. Aí ficou tudo diferente, mais lúcido, ampliou tudo, e depois ele voltou. A hora que ele voltou, ele bateu lá na entrada do túnel.